podcast Rima Teológica, um podcast cristão com doutrina e devoção. Podcast Rima Teológica, para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Pouco tempo atrás, estava estudando sobre a paternidade divina. O que significa ser um filho de Deus? E o que significa ter Deus como Pai? Inspirado pelo capítulo Deus Pai, da sistemática do Franklin Ferreira, isso é algo marcante em sua sistemática, pois tem um capítulo exclusivo sobre Deus Pai, enquanto outras não têm. E empolgado em meditar sobre a paternidade divina, eis que pego o livro O Conhecimento de Deus, de J.I. Packer, e vejo que nesse livro tem um capítulo intitulado Filhos de Deus. E já no primeiro parágrafo desse capítulo eu li, abre aspas, o que é um cristão? A pergunta pode ser respondida de diversas maneiras, mas a resposta mais rica que eu conheço é a de que o cristão é aquele que tem Deus como Pai. Fecha aspas. Nessa semana que passou, Packer foi para os braços do Pai. Morreu aos 93 anos. Esse servo de Deus, que escreveu o livro Gigantes de Deus sobre os puritanos, bem que poderia ser descrito como um gigante de Deus, descrito pelos outros, mas creio que a descrição que mais o agradaria seria servo. Hoje eu li um artigo belíssimo escrito por John Piper, em homenagem póstuma a J.I. Packer, e o artigo se chama Teologia Reformada nas Mãos de um Servo. E esse artigo foi publicado pelo site /blog Voltemos ao Evangelho. E eu vi esse artigo quando Augusto Nicodemos compartilhou. Eu gostaria de ressaltar 2 pontos nesse artigo. Piper vai ressaltar a inclinação de Packer em servir. E vemos isso em sua disposição de promover os projetos de publicação de outras pessoas. Eu já vi tanto endosso escrito por Packer em livros de outros, e não somente endosso, mas também prefácios. São tantos que Piper no artigo se pergunta como ele ainda arranjava tempo para escrever suas obras. E isso é excelente, pois ele mostrava disposição em apoiar o ministério de outros irmãos, diferente de muitos que não fazem isso, por ciúmes ou inveja, ou por não se darem a apoiar alguém que não seja tão conhecido assim. Outro ponto interessante nesse artigo do Piper é quando vai citar um prefácio que Packer fez em 1958 para o livro do gigante puritano John Owen, A Morte da Morte na Morte de Cristo. E esse prefácio foi tão marcante, não somente para Piper, mas também para muitos outros, que esse prefácio acabou sendo publicado separadamente posteriormente, várias vezes em várias edições. Piper vai dizer que esse foi um prefácio bomba, explosivo. E sobre o prefácio de Packer, tempo atrás eu encontrei em um sebo no seminário o livro As Institutas da Religião Cristã, As Institutas de Calvino, mas a versão resumida, que foi lançada pela editora PES. Eu fiquei tão empolgado porque, além de estar baratinho, quando eu vi aquilo eu falei assim, isso é algo que hoje em dia, isso é raro. E achei muito legal ler a versão resumida para ajudar a sistematizar as institutas. E fui mostrar esse achado para um dos professores. E ele me deu um banho de água fria, dizendo que aquela tradução não era das melhores. Aí na hora eu fiquei triste, mas depois veio o consolo, quando ele disse, mas o prefácio foi escrito pelo Packer, e isso é ouro. Embora alguém possa buscar glamour na teologia reformada, hoje em dia que ela está em destaque, Packer escreveu em 1991, abre aspas, os teólogos são chamados para serem os engenheiros de água e esgoto da igreja. É o seu trabalho cuidar para que a pura verdade de Deus flua abundantemente onde é necessária e filtrar qualquer poluição invasiva que possa prejudicar a saúde.
Fecha aspas. Ou seja, ser um engenheiro de água e esgoto não é algo que o mundo considera glamuroso. Eu não sou um especialista em J.I. Packer, mesmo ele sendo um dos meus teólogos favoritos, mas do pouco que eu li, deixo em destaque o livro O Conhecimento de Deus, que com certeza vai te humilhar na presença de Deus e fazer você se deslumbrar no Senhor. E também o livro Firmados no Evangelho, Edificando Crentes à Moda Antiga. Esse livro é importantíssimo, pois busca resgatar o conceito perdido da catequese entre muitos protestantes, edificar os crentes nos pilares da fé, no fundamento, no estudo da sólida doutrina. Daí que vem a palavra catecismo, e isso é importantíssimo, pois é isso que vai mudar o coração das pessoas, agindo Deus, e não as ideias do pregador. Pense bem, meus irmãos, será que hoje os crentes sabem o que é justificação, santificação, demonstram interesse no estudo de Deus, nos atributos de Deus? Será que eles compreendem o Evangelho de fato? Eu creio que a catequese, ela complementa a pregação, fará a igreja estar atenta ao sermão e não ficar vagando sem norte. Isso é importante. E outro livro, fera, é o Gigantes de Deus, onde Packer traz à tona a ortodoxia e ortopraxia dos puritanos. Livrão, lindão, da editora Fiel. Outras informações que não podem faltar. Packer nasceu em 1926 e era um ministro anglicano. Nasceu em um lar anglicano nominal, mas a sua mudança de vida começou com 7 anos, quando, correndo de um valentão na escola, ele foi atropelado por uma van que vendia pão. E ele carregou para o resto da sua vida um ferimento visível na cabeça. E olha que interessante, né? Por meio desses acontecimentos, assim a providência divina molda a nossa vida. Estávamos justamente semana passada, ou melhor dizendo, semana retrasada, falando em uma aula sobre o espinho na carne de Paulo, que moldou a sua vida para o bem, né? Apesar de ser dolorido. E o professor Jonas citou Packer e o seu livro Força na Fraqueza. Eu não li, mas eu preciso muito ler esse livro. E eu também imaginei, meus irmãos, quando eu soube da morte de Packer, que vai fazer uma tremenda falta, mas eu imaginei a alegria inexprimível que Packer deve estar sentindo ao estar na presença de Jesus e ao ouvir: seja bem-vindo, servo bom e fiel. Olhando para Packer, também lembrei de Filipenses capítulo 1, versículo 21, que vai dizer: viver é Cristo, morrer é lucro. Aqui quem fala é Guilherme Zamba, e esse é mais um episódio curtinho do podcast Rima Teológica. E se você tem gostado dos episódios, se foi edificado de algum modo, compartilhe com seus amigos, para que eles também possam ser edificados. E quem está ouvindo o podcast pelo Deezer, eu não sei o que está acontecendo, mas o Deezer às vezes demora para subir os episódios, e tem episódios que eles acabam não subindo também. Por isso que eu indico o Spotify. E olha que legal, se você for um ouvinte pelo Spotify, saiba que esses episódios curtinhos não vão para o YouTube, vão ficar sendo exclusivos para o Spotify, ok? Abraço, meus amigos. Deus abençoe. Paz.